boa noite a todos. Nada é por acaso. Aqui estou para a gente falar sobre o Pai Nosso. Na realidade, o tema é interpretando a oração do Pai Nosso. O objetivo é que depois de hoje, depois desse estudo, nós nunca mais faremos o Pai Nosso sem nos questionar do que nós estamos conversando com Deus e principalmente do nosso comprometimento quando nós fazemos essa simples oração. É muito comum nós, desde pequenos, nós decoramos o Pai Nosso, né? Desde bebê a mãe ensina e a gente entra naquele processo de sempre Pai Nosso, né? E vai tocando decorado. E muitas vezes não estamos nem tentando entender o significado, o que a gente está falando. Então a gente vai hoje, talvez assim, palavra por palavra, fazer essa análise para ver como ele é completa essa oração. E a gente começa lembrando do porquê que foi Jesus nos ensinou a orar. Temos que lembrar que Jesus era judeu. Eles estavam, todo o povo de Moisés, do Antigo Testamento, estavam esperando o Messias. Alguns se tornaram cristãos, acreditando que sim, Jesus é o Mestre que veio, e alguns, os judeus, ainda estão esperando o Messias. Então, era uma realidade totalmente diferente. E a gente vai ver isso conforme Mateus vai nos identificar. De que Jesus começa a dizer o seguinte: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então era comum os fariseus, os sacerdotes, eles é que tinham a oratória. Eram eles que tinham a intelectualidade, eram eles que faziam as preces. O povo, na sua humildade, não sabia ler, não sabia escrever. E o que acontecia? Talvez a gente, não só naquela época de Moisés, a gente trouxe isso dentro da história. Se nós analisarmos as próprias igrejas formadas posteriormente, quem é que... A palavra é o padre, é o pastor, eles se destacam dentro das orações, dentro das oratórias. E era muito valorizado isso, esse status. E a pergunta é, será que mudou muito? Porque se agora, nesse momento, eu pedir para as pessoas virem aqui na frente fazer uma oração, viriam todos? Ou ficaríamos com vergonha, né? Aí eu sempre brinco que nos nossos grupos de estudo, quando a gente fala assim, quem vai fazer a prece? É muito bacana, porque todo mundo naquela hora faz assim, né? Ninguém olha, né? Ninguém se olha, com medo. Mas por que esse medo? Por que a gente teria medo de vir aqui e fazer uma prece? Porque seríamos vistos, porque tem alguém reparando naquilo que nós vamos falar. Porque nós estamos ali, né, para mostrar para as pessoas uma boa palavra, para que nós nos emocionamos as pessoas, porque é muito comum a gente ouvir assim, não, mas manda fulano, que a prece do fulano é ótima, faz uma prece bonita. É disso que a gente está falando? Será que é disso que, né, que Jesus está falando, ou ele está chamando talvez essas pessoas de hipócritas? Porque tem mais necessidade na palavra, nos gestos, do que na conexão com o divino, que vem do coração. Que não são as palavras decoradas, que não são o número de palavras, o número de orações, mas simplesmente a conexão que é esquecido. Esse nosso sair de nós mesmos e ir além. Então Jesus continua orientando para que quando nós, né, quando tu, porém, orares, entra no teu quarto. É claro que não é o quarto onde nós dormimos, ou a sala, ou a cozinha,
e fechada a porta, orarás a teu pai. Mas é o quarto da nossa intimidade. Fazendo referência a um aposento, na realidade, né? Pode traduzirmos também como um aposento. Entre em teu aposento. O quarto nos remete a um local somente nosso. É um lugar mais íntimo. Tem o nosso cheiro, o nosso jeito. Então ali seria no sentido de que vamos entrar para dentro de nós mesmos. Vamos fazer essa introspecção para que nós possamos conversar com Deus de maneira transparente, de maneira humilde, clara, né? E ele diz assim, porque na realidade Deus já conhece os nossos pedidos e nos vê em segredo, porque Ele percebe as nossas intenções, os nossos verdadeiros sentimentos, e a gente não consegue esconder. Hoje a gente consegue através, né, de maquiagem, de roupas bonitas, enfim, de tudo que existe, a gente consegue ter uma aparência maravilhosa. Mas a espiritualidade vê o nosso íntimo, vê aquilo que nós emanamos de verdade, nossos sentimentos verdadeiros. Então é importante a conexão. Então não é as palavras bonitas, o tempo, eu preciso orar 15 minutos, 5 minutos, mas a intensidade. É muito comum, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente não conseguir orar. Porque a gente está num estado perturbador tão grande, às vezes numa angústia, num sofrimento, e o que a gente faz? Vem lá do fundo do coração, meu Deus, me ajuda. Mas é tão intenso, é tão verdadeiro, é tão forte aquele pedido, que a espiritualidade atende imediatamente. Porque ela capta o quê? A nossa vontade. Então, o que seria esse entrar no nosso quarto? Vamos deixar as coisas do dia a dia, essas vibrações, e naqueles que sejam segundos, minutos, mas realmente fazer uma conexão com o divino. Isso é a prece. Então esse ensinamento tem muito mais por trás de que simplesmente, né, entrar no nosso quarto. E aí ele começa a nos ensinar dizendo: Pai nosso que estais nos céus. É interessante que Jesus, ele desce à terra e nos fala de um Deus diferente. Até então, nós tínhamos um Deus julgador, um Deus cruel, que castigava, que punia. Nós tínhamos as leis mosaicas, que era olho por olho, dente por dente. E ele começa a mostrar um Deus justo, um Deus sem favoritismo, né? Um Deus que não castiga, um Deus bom, e a quem a gente pode chamar de Pai. Quem que a gente chama de Pai? É claro que os humanos, nós possuímos muitas falhas, nem sempre a gente cumpre como deveria ser a função de pai e mãe. Mas a palavra Pai, ela nos gera uma sensação de segurança, uma sensação de direcionamento, de nós, né, entregarmos confiantes de que aquela pessoa vai cuidar, está ali por nós. Não é a sensação que a gente tem, né? Acho que a criança pequena, aquele pai é um herói, significa tudo para a criança. E a gente é criança, né? Crianças espirituais. Então ele diz que a gente pode chamar aquele Deus que ainda tinha aquela distância gigante, aonde as pessoas ainda precisavam, para agradar a Deus, rituais, oferendas, sacrifícios de animais, chamar de Pai. Pai, simplesmente Pai, trazendo esse Deus até nós. Este Pai, hoje, com o nosso conhecimento, hoje a gente está num outro momento de entendimento, lá no Livro dos Espíritos, na primeira questão, se nós pegarmos a número 1, que são 1019 perguntas e respostas, Kardec, ele faz a seguinte pergunta: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Porque quando a gente pergunta quem é Deus, é a impressão que nos dá que nós vamos trazer um homem, né? Vamos personificá-lo.
um homem idoso, sábio, a gente começa já a materializar aquele ser. Então, eles nos trazem uma identificação de que é o quê? É uma inteligência suprema. É a causa primeira, né, de tudo, de todas as coisas que existem. Nesse momento, quando ele nos traz isso, ele nos coloca que a gente não sabe entender, que a gente não consegue entender o que é Deus. Porque nós não temos palavras e não temos sentimentos adequados pelo nosso nível. Que Deus é muito mais do que a gente consegue definir aqui na Terra, no nosso grau evolutivo. Então, mas ele nos fala, os espíritos de luz nos colocam de que tem que ter algumas características para a gente entender um pouquinho. Que tem que ser único, que tem que ser onipotente, que tem que ser imaterial, imutável, infinito, justo e bom. Então a gente começa a entender um Deus de bondade e de justiça. Começamos a ver esse Pai justo. Então nada que nos acontece é por acaso e nada que acontece não existe um porquê. E é nesse momento em que a gente muitas vezes olha a violência, a gente vê as pessoas sofrendo, a gente vê as doenças que surgem, a gente vê os conflitos sociais, enfim, tudo que gera, a gente começa, puxa, mas onde é que está Deus? E aí a gente começa a entender de que tem um motivo. Que este Pai, que é extremamente justo e bom, ele não quer o nosso sofrimento, mas ainda, porque nós não entendemos esse processo, nós é que infringindo as suas leis, que são leis divinas, nós acabamos sofrendo. Então, nos ensina Jesus de que no momento em que nós admitimos Deus como nosso Pai, nós somos filhos dele e a humanidade são nossos irmãos. Então, simplesmente nós falamos agora, Pai nosso que estás nos céus. Olha quanta coisa a gente está se comprometendo. Primeiro, que a gente é irmão. Primeiro, que eu vou aceitar, porque Deus é justo, é meu Pai, e Ele sabe o que é bom para mim, né? A segunda é de que todos nós somos irmãos. Então, todo mundo é irmão, mas não é só irmão quem é querido. Porque aquela pessoa que me magoou é meu irmão. Aquele parente difícil é meu irmão. Aquele povo cruel, enfim, é meu irmão. Todos os seres humanos são irmãos. Então, no momento em que eu admito que Deus é meu Pai, eu me coloco na situação como irmão, pertencendo à humanidade, eu começo a me questionar, mas qual é o meu papel diante disso tudo? Porque como irmãos, nós podemos nos unir, e aí vem aquela máxima de Jesus. Amar a Deus, que é o nosso Pai, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então eu preciso amar as pessoas, inclusive as pessoas que nos são difíceis. Aí continua nos dizendo de que santificado seja o teu nome. Acho que por muito tempo nós entendemos de que santificar o nome de Deus, e a gente, quando eu era criança, pelo menos, não fala o nome em vão. Nós não podíamos dizer por qualquer coisa, ai meu Deus, não utiliza o nome em vão, né? Como se isso fosse um pecado. Mas é muito além disso, né? Santificar o nome de Deus. Então a gente começa a entender de que todos nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Portanto, nós somos perfectíveis, porque Deus, né, é perfeito. Nós somos a sua semelhança, não somos perfeitos. Mas nós estamos num caminho em que a gente vai trabalhar essa perfeição. Mas o que é importante, o mais importante disso tudo, nós temos a essência dele dentro de nós. O que é essa essência divina? Tudo que é bom. Tudo que é maravilhoso de Deus, nós temos. Então a gente tem dentro de nós o perdão, o amor, a humildade, né? A tolerância, tudo o que é bom, que é de essência divina, a justiça, tudo nós temos. O que acontece? Nós acabamos não percebendo que somos
filhos do Criador, e de que essa essência de Deus está em nós. E muitas vezes nós não mostramos a santificação de sermos filho dele. Ou seja, santificamos a Deus com a caridade que nós praticamos pelos nossos pensamentos, atos e palavras. E essa palavra caridade, existem dois tipos de caridade. Quando a gente fala caridade, lendo assim, vamos santificar a Deus com a caridade. Então eu vou ajudar meu próximo, eu vou nas hospitais, eu vou dar roupa, comida, perfeito. Mas essa caridade, a caridade material, é quase que um dever. Quando Jesus fala isso, santificamos com a caridade no sentido de que vamos dar algo nosso. O que nós temos para dar? O que é nosso que a gente pode dar? Tolerância, o perdão, o nosso tempo, o nosso ouvido, o nosso carinho, a nossa tolerância, a nossa paciência. E essa caridade? É fácil? É mais fácil ou mais difícil que a caridade material? Bem mais difícil, né? Porque exige de nós um comportamento de dar algo de nós, que é a nossa essência divina, que às vezes a gente esconde, que a gente não deixa, né, aparecer, porque a gente é intolerante, a gente é briguento, a gente não perdoa. Então, a gente tem que dar algo de nós, e é dessa forma, mostrando às pessoas a essência de Deus, essas qualidades, nós estaremos santificando o nome dele, né? Santificando através das nossas atitudes. E ele diz: venha a nós o teu reino. O que será que é o reino de Deus? O que devemos entender por reino de Deus? E aí lá em Romanos nós encontramos algumas definições, depois em Mateus e Lucas. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria ao Espírito Santo. Em Mateus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Em Lucas: o reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Então ele faz algumas menções, os apóstolos ajudando a compreender esse reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Então eu quero sentir esse reino de Deus onde estiver. Então não é um lugar onde só reinam as coisas materiais, como comida, né, bebida, enfim. Não é só isso, não é um local, não é simplesmente eu vou ter o reino de Deus no momento em que eu simplesmente começar a orar e a berrar na aparência de que eu sou cristão, de que eu sou espírita, de que eu vou conseguir isso. Tem que ser dentro de mim. Então, que venha para dentro de mim, no sentido de que ele está dentro de nós. Se eu estou com Deus, eu estou em paz. Quando nós não estamos, há os distúrbios emocionais, né? Enquanto o homem ignora a natureza divina de sua alma e vai vivendo egoisticamente, embora o reino de Deus esteja nele, ele não está no reino de Deus, e daí as suas inquietações, os seus sofrimentos. Isso nós encontramos no livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. Então, no momento em que eu preciso ter a paz, como é que eu encontro essa paz? Esse equilíbrio? É nessa conexão, nessa vivência do Evangelho. O que Jesus fez? Ele nos trouxe a boa nova, né? A boa notícia, que são tudo que ele nos falou, para que nós encontrássemos esse caminho de chegarmos até Deus, nos aproximarmos de Deus. E a gente continua tendo algumas afirmações. Nós falamos o seguinte, ó: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Geralmente é assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Rapidinho. E aí a gente pensa, tá, mas o que eu estou combinando? Será que é verdade isso? Será que eu tenho essa humildade de dizer, seja feita a tua vontade, porque eu vou aceitar tudo que vier para mim? Ou a gente está acostumado às petições? Nós pedimos o tempo todo, né?
As nossas orações, a gente pede. Então, será que está certa a forma que nós pedimos? Porque no momento em que a gente coloca isso, temos que ter a humildade. Eu acho muito interessante essa mensagem, nós nos colocarmos como crianças. Falamos há pouco, somos crianças espirituais. O que é uma atitude de uma criança? Como é que uma criança pequena age? Uma criança de 3 anos, 2 anos, 4 anos, como é que ela age? Ela não briga por qualquer coisa? Não tem às vezes assim, 4, 5, 6 bonecas, mas eles brigam pela mesma? Não é isso? Eles brigam pelo lado do carro, do lado de sentar no assento do carro. Eles comparam o suco que a mãe coloca no copo do irmão para ver se está a mesma metragem, não é assim? Só os meus fazem isso. Me ajudem, por favor. Não é, né? É assim que eles são. Crianças, a gente tem, puxa, mas está brigando. Tem um monte de brinquedo, tem um monte de carrinho. Eles brigam pelo mesmo. E daí, quando um desiste, não quer. Ele abandona. Então a gente pensa assim, puxa, mas que bobagem. E choram, sofrem lágrimas, né? E a gente, ai meu Deus, né? Chorando por nada, que bobagem. Porque nós temos esse conhecimento, essa maturidade. Mas eu fico imaginando os espíritos de luz olhando para nós. Nessa mesma proporção, olhando, nossa, você está brigando com a irmã por causa da herança. Não se falam mais, né? Não se visitam mais por causa de um falou alguma coisa, outro não gostou, ninguém se relaciona mais na família. A gente fica brigando, comparando, né? Feliz porque o vizinho tem um carro melhor, trocou de carro no ano, a gente está com o carro do ano passado. E nossos sofrimentos terríveis de competitividade, a gente chora, se estressa, ganha depressão, ganha um monte de coisa. E a espiritualidade é para nós, coitadinhos, né? São crianças espirituais. E a gente chora, meu Deus, me dá o meu carro do ano, eu preciso, por favor, eu preciso. Como se isso fosse resolver, claro que é um exemplo bobo, né, tosco, mas como se isso fosse o exemplo material, resolver os nossos problemas. E às vezes o que nós pedimos, nós não ganhamos. E a gente fica com raiva. Então nós somos novamente aquela criança que tem idade, pede um brinquedo que nós sabemos que ela vai se machucar. E ela olha aquele brinquedo e ela quer, dá um skate, né? Um dia eu falei numa palestra, uma criança de 2 anos dá um skate, uma pessoa disse, eu daria pro meu filho. Eu disse, então tá. Mas é arriscado a gente dar um skate uma criança de 1 ano, 2 anos, não concordam comigo? Alguém mais deu um skate de 2 anos? Eu acho assim, poxa, não sabe nem andar direito, né? Tá aprendendo a andar. A gente vai ter medo, a gente põe a criança, fica junto ali, né? Por que a gente é cauteloso? Porque a gente ama essa criança. Porque a gente sabe que ela não está na idade que ela vai andar sozinha e vai se machucar. Porque a gente quer evitar o sofrimento. E Deus é a mesma coisa. Então tem coisas que nós pedimos a Deus e Ele olha para nós assim, filho, eu não vou te dar, porque tu vai te machucar. Às vezes é um emprego, às vezes é uma aquisição material, às vezes é um relacionamento. Qualquer coisa que nós pedimos, ou até assim, a suspensão de alguma prova que para nós é importante, que vai fazer com que nós evoluímos. Então, seja feita a tua vontade, talvez seja de que nós tenhamos mais humildade na hora de nós nos comprometermos com Deus, porque isso aqui é um comprometimento. Eu estou dizendo para ele, olha, seja feita a tua vontade, né? Na terra, nos céus, na humanidade inteira, eu sei que tu vai fazer o melhor por mim. Essa confiança, essa fé. Então a gente começa a entender de que Emmanuel nos coloca de que em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males, e aí talvez as pessoas mais maduras, eu gosto desse nome, maduras, né? Que a gente pode olhar para o passado, a gente tem um histórico, e ver que muitas coisas que nos aconteceram, que pareciam não ser boas, mais tarde a gente entende o porquê. E se nós não entendemos nesta vida, entenderemos na vida futura. Quando chegarmos ao mundo espiritual, nós vamos entender o porquê que tantas coisas aconteceram conosco. Então, em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males, são bens que não chegamos a entender de pronto.
E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitos daqueles que nos figuram bens resultam em males, que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Então peçamos a Deus o quê? Harmonizar o nosso querer. Quase sempre, egoístico, para sermos intuídos em nossa caminhada. Então talvez falta nesse nosso diálogo pedir a Deus para que a gente seja intuído. Que caminho que a gente deve seguir? Conversar, olha, Pai, eu queria muito isso. Se for da tua vontade e me fazer bem, que eu possa conseguir, que eu possa perceber os caminhos a serem seguidos, que eu possa perseverar nesse meu desejo, para que eu tenha então a perseverança, mas acima de tudo, que eu seja intuído para a minha caminhada, direcionados para a felicidade conforme a vontade de Deus. E aí depois Jesus fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que pão será que é esse? Será que é somente o pão de comer, o pão de nos alimentar, a comida? E a gente pergunta, qual é que é a nossa fome? De que a gente tem fome? Porque a gente vai entender que existem dois tipos de alimento. Existe o alimento material e o alimento espiritual. Do que nós mais necessitamos hoje? Nós temos as duas coisas a serem cuidadas, que é o alimento material, que envolve tudo, O alimento, a vestimenta, a moradia, tudo que é o nosso sustento. Mas e o nosso alimento espiritual? Quanto tempo nós dedicamos trabalhando para o nosso alimento espiritual? Quanto tempo por dia eu me dedico a alimentar o meu espírito? Com uma palestra, com uma boa leitura, com uma meditação, com uma prece. E é interessante que a gente fala meditação e escutando Haroldo Dutra Dias, no YouTube tem as palestras dele maravilhosas, agora também tem no Spotify, no forma de podcast, ele nos traz algumas informações maravilhosas. Ele falou que a meditação, gente, não é a gente ficar aquele zen, que a gente não pensa em nada, porque é muito difícil não pensar em nada. São segundos, a gente já está voltando, É um exercício que tem que ser inicial, constante, do desligamento. Mas ele falou que o que mais importante seria nós estarmos vivendo a nossa realidade, porque a gente nunca está. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Então que a gente deveria de começar esse processo desse encontro conosco mesmo, fazendo as coisas e vivenciando elas. Por exemplo, ele cita, se eu estiver lavando a louça, como é que a gente lava a louça? Tem que fazer tal coisa, Nossa cabeça está longe, A gente está viajando, não é assim? E ele falou assim, por que a gente não faz o seguinte? Sente o sabão, sente a água quente, sente, sabe? Olha a louça. Tudo que nós fizermos, nós estamos vivendo aquilo ali. Ao andar, a gente faz caminhada, mas a gente lembra de ver o vento tocar no nosso rosto, de perceber as coisas no nosso caminho. Onde é que a gente está com o pensamento? Então, a gente desfoca muito e nós não estamos vivendo o momento. Se a gente começar por aí, já é um grande início, Então, qual é o tempo que a gente gasta na nossa vida para alimentar a nossa alma? Porque o que vai ficar? Porque a gente vai fazer essa viagem algum dia, e essa viagem é certa, e como eu gosto de perguntar, como é que está a nossa bagagem? O que nós estaremos levando junto de nós? Quando a gente fala assim do tempo, de dedicar-se, a Casa Espírita sempre orienta as pessoas a fazerem o Evangelho no lar. Porque é muito importante, quando a gente chega à Casa Espírita, a gente ganha uma emoção, é um ambiente tranquilo, a gente se renova, a gente consegue sentir a espiritualidade nos envolver e a gente vai embora, e vem só na outra semana, ou vem para o estudo ou vem só para a palestra. E a gente diz assim, não, mantenha esse ambiente na tua casa.
Por que aqui a casa espírita tem esse ambiente bom? Porque é feito com hora marcada. Todas as preces, todas as aulas, todas as atividades têm horário para começar e horário para terminar. A espiritualidade, gente, ela tem uma agenda, né, gigante. E eles, como são trabalhadores, comprometidos com o bem, eles não vão em lugares em que não sabem que vão ser coisas nobres. Eles não vão para, vou fazer o trabalho do copo. Vamos lá. Não. Os espíritos de luz não vão nesses lugares. Eles vão, né, em locais em que sabem que, onde um ou mais estão reunidos, Jesus estará presente. Então eles vão nesses momentos. Se nós fizermos o evangelho na nossa casa, com hora marcada, uma vez por semana, aí olha o alimento, né? Como é que nós estamos alimentando o nosso espírito? 15 minutos da semana. 15 a 20 minutos da semana. Não é todo dia, né? E como é difícil nós pararmos, nós agendarmos, não esquecer, conseguir com que a família participe. Então, percebam como a gente dedica tempo a séries, né? A gente agora mania de quem vê série, quem vê filme, quem vê novela, enfim, várias atividades que a gente faz automaticamente, perdendo muito mais tempo, e não é errado. São ótimos, né? A gente fica com a cabeça mais leve, descontraídos, mas também um alimento da alma. Então percebam que às vezes são prioridades. Então, a gente não pode esquecer de nos alimentar o corpo e a alma. E aí diz Mateus, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Esse questionamento aqui, aliás, essa nossa afirmação é bastante complicada. Quando a gente diz assim para Deus, olha Deus, eu tenho um monte de erro, um monte de bobagem que eu fiz, mas é o seguinte, ó, tu me perdoa assim como eu estou perdoando os outros que estão fazendo sacanagem comigo. É assim que a gente fala. Porque a gente pensa assim, né? Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, nossas dívidas, aquilo que a gente erra, assim como a gente perdoa os outros que fazem conosco. Então a gente coloca a mesma medida. A gente fala, olha, me perdoa assim como eu perdoo os que me sacanearam, os que eu não gosto. E aí vem aquela questão. O problema é que às vezes pessoas mais distantes é tranquilo. Quando vem alguém próximo, aqueles da família, né? Aqueles da família. E aí, como tu já é uma pessoa muito evoluída, né? Nós todos aqui, a gente perdoa uma vez. Se sacaneia de novo, a gente tá brincando comigo, né? Uma vez eu até perdoo, mas de novo. Será que a gente fala isso para Deus? A gente erra, né? Aí passa um tempo, adivinha, porque a gente ainda é criança espiritual, a gente cai de novo. Aí só, Deus, não precisa perdoar porque a segunda vez eu sei que não tem como, né? Sacanagem minha. Aí diz, não, você faz uma vez, foi sem querer, eu prometo que eu não vou mais errar. Não é assim? Então a gente muitas vezes é muito leve, né, querendo com que nós somos perdoados, mas não perdoamos. Só que nesse dizer a gente está dizendo que a gente vai ser perdoado, igual como nós estamos perdoando. E aí os apóstolos nos ajudam, nos orientam, além disso, dizendo o seguinte, lá em Mateus. Se perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará os seus pecados. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Em Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Qual for a medida de que usares para os outros, tal será a que se use para vós. Então, a gente começa a analisar, a gente julga, né? E a gente não gosta que ninguém fale mal da nossa vida. Mas é muito fácil a gente, né, julgar as pessoas, a gente condena. E hoje com as redes sociais é muito fácil a condenação
e a exposição, né, dessas condenações que acabam ferindo muitas pessoas. Perdoar para sermos perdoados. E aí Jesus fala, perdoar 70 vezes 7. Isso dá 490? É isso? Quem é que já perdoou 489? É claro que é muito mais, né? Está aqui apenas um número demonstrativo. Mas o que é perdoar? Porque eu tenho certeza de que aquele perdão de verdade, que é não aquele que tu esquece, porque ninguém tem problema de memória, correto? Se alguém sacaneia a gente, se alguém apronta, a gente lembra. Ou não? A gente lembra, né? Correto? O que é perdoar? É esse perdão de 70 vezes 7. É a gente lembrar do fato, mas a gente entender que essa pessoa que cometeu esse ato conosco estava doente, teve um problema emocional, é um irmão, né? Talvez em evolução. Entender a situação e lembrar do fato e não doer. Aí fica difícil. Né? A gente às vezes afasta, a gente tenta não lembrar, mas lembrar e não doer, não ter aquele sentimento incômodo, isso é perdoar. Será que já deu uma? Percebam como é trabalhoso a nossa evolução, né? E aí continua Jesus nos ensinando a oração: não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Então, quando a gente fala, o que são as nossas tentações? Qual é que é a minha tentação? Vamos responder, qual é a minha tentação? Maledicência? Eu gosto de falar mal, fofoca? Julgar as pessoas? Eu sou arrogante? Eu sou competitivo? Eu sou intolerante? Eu tenho alguma viciação física, material? Algum vício de jogo, de bebida, de drogas, de sexo, de compras, enfim? Qual é que é as minhas tentações? Porque eu só vou poder resistir, né, ao momento em que eu não me deixo cair nas tentações, no momento que eu me conhecer. Porque não adianta, o meu problema é bebida, mas se eu viver dentro do bar, vai ser muito mais difícil. O que a gente espera de Deus? É muito comum, né, aquele milagre, onde a gente pede a Deus e a gente fica de braços cruzados achando que Ele vai dar um jeito. E que como a gente já pediu, a gente vai fazer a nossa parte. E aí também nós encontramos no Evangelho o ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, será que eu estou trabalhando as minhas tentações? Porque se eu não quero, eu estou tentada, eu adoro fazer fofoca. Então não adianta, eu não posso continuar frequentando a mesma roda de chimarrão de tarde com a vizinhança, com as amigas. Porque ali eu estou, eu tenho que me reeducar até poder novamente, né, conseguir passar por isso. Mas leva um tempo de reeducação. E livrai-nos de todo mal. Então talvez a nossa oração teria que ser assim, ó: dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem e nos inspirando maus pensamentos. Orai e vigiai. Mas não é para vigiar o outro, não é para vigiar o que as pessoas fazem, é para vigiar a nós mesmos. Orai e vigiai. Orai a Deus no sentido de faça conexão, conversa com Deus, mas vigia o quê? O que eu estou pensando, quais as minhas atitudes, quais as minhas palavras, os meus vícios, minhas manias, os meus regramentos, mau gênio, todos os excessos. Então eu preciso me conhecer. Se eu tenho, né, uma tentação de chocolate, eu tenho que não comprar chocolate, porque é muito bom comer chocolate, mas se me faz mal, eu tenho que me reeducar, percebe? Então a gente tem que ver quais são as minhas tentações e aí trabalhar a nós mesmos, né, a nós intimamente. Então a gente conclui com essa oração, que eu não sei de quem é, encontrei na internet, mas eu acho muito bonita, que diz o seguinte: vai para a musiquinha, vai ficar mais agradável. Bem para aqui, obrigada.
Diz assim: Pai nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai nosso. Se em minha vida, se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estais nos céus. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer: santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer: venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer: seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que atravessam o meu caminho, será inútil dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer: e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer: livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer: amém. Que nós possamos então, depois dessa noite, nunca mais fazer aquele Pai Nosso sem sentimento. Que a gente consiga ter um outro olhar para essa prece, que mesmo nos momentos difíceis, que as palavras naturais não saem, e que essa oração nos venha à mente, que ela seja profunda, que o mais importante é a nossa conexão com o Pai. Que assim seja.